Olá, tudo bem? Só um minutinho aqui, gente, que eu já vou começar. Aqui, como eu tô com o Zoom e o Instagram, é complicado. Tô esperando o pessoal entrar aqui no Zoom pra começar. Oi, gente, tudo bem? Eu tô vendo se o pessoal entra aqui no Zoom pra gente começar, tá bom? Só um minuto, a gente, tô vendo se tá tudo certinho aqui com o Zoom. Oi, gente, tudo bem? Já vou começar aqui, tá bom? Tô só confirmando se vai entrar alguém aqui no Zoom.
Oi, Mari, seja bem-vinda. Aí, galera, vamos mandar para os amigos, chamar o pessoal para a gente poder começar. Aí, bastante gente. Tem gente entrando aqui na sala do Zoom. Eu já vou começar, tá bom? Olá, tudo bem? Gente, vai ter outras vozes aqui, se aparecer mais alguém aqui no Zoom. Como você chama? Elis. Elis, eu tô aqui no Zoom e eu tô no Instagram ao mesmo tempo. Então, eu vou ficar... Eu não tava conseguindo acessar o Zoom, daí eu entrei antes no Instagram, mas enfim. Bom, fica por onde você preferir, eu vou ficar aqui nos dois, eu tô com 2 celulares aqui. Então, vamos começar, tá bom? Aí, se você quiser fazer alguma pergunta, você me chama que a gente segue aí, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Obrigada por entrar, tá? Bom, gente, eu sou a Ana Cláudia, nutricionista da Academia Vibe. Tô aqui com vocês hoje pelo Zoom e no Instagram. E eu vou falar sobre dicas, né, para comer no pré e pós-treino e os mitos e verdades sobre esses lanchinhos. Elis, me conta, você come antes e depois do treino? Bom, agora com a quarentena tá meio complicado, né? Tipo, eu acabo fazendo alguma refeição antes de fazer qualquer atividade aqui em casa, tipo pilates ou a yoga que eu faço. Entendi. Mas assim, não como nada assim muito pesado também, porque essas atividades sempre é complicado porque você fica de cabeça para baixo às vezes, enfim. Sim. Então, como uma coisa mais simples assim, né? Mas sim, são atividades mais leves, né? Isso. Mas é importante, de qualquer forma, sendo uma atividade mais pesada ou mais leve, comer alguma coisa antes do treino. A questão, quando forem essas atividades mais leves, é importante ter a crise aqui, porque a gente tá muito acostumado a pensar o que eu como antes da musculação, o que eu como antes de uma corrida. Só que a yoga, o pilates, a dança também são atividades físicas, né? E a gente também tem que se alimentar antes disso. Então, se eu posso, né, dar uma dica que coma, assim, coisas leves, como uma fruta. Desculpa aqui, gente, o celular da minha mãe, ele está pra tocar. Desculpa. Então, comer uma coisa mais leve, como uma fruta, uma castanha, um iogurte. E o meu conselho é não ser tão antes do treino assim, né? Ser ali uma coisa de pelo menos meia hora antes do treino, até 1 hora antes do treino, para poder fazer uma digestão. É assim que você faz, Alice? Sim, geralmente é assim mesmo. Eu como uma aveia com banana, alguma coisa nesse sentido, assim. Uhum. Entendi, é essa a intenção mesmo. E para outros treinos mais pesados, e tanto para o treino de pilates, yoga, dança, até natação, né, que acaba sendo uma coisa que não é tão pesada assim, e natação a pessoa ainda tá na piscina, né, então você pensa sair de estômago cheio pra piscina, não tem como, né? Então, mas em qualquer atividade física é sempre importante ter uma fonte de carboidrato. Que nem você comentou, que você come a banana, né, e aí a aveia. Você tem 2 tipos de carboidrato, você sabia disso? Não. Então, a banana é uma fruta, ela é um carboidrato simples. Então, ela é um carboidrato de absorção rápida. Então, ela é aquele carboidrato para te dar a energia. Agora, a aveia é um carboidrato complexo, ela é um carboidrato integral. Então, o que acontece? Ela vai te dar energia sim, só que gradualmente. Por quê?
Você concorda comigo que... Vocês aí também, se quiserem fazer pergunta no Instagram. Você concorda comigo que uma fibra é muito mais difícil de ser digerida do que uma fruta, um carboidrato mais simples? A Elis tá concordando, Sim. gente. Aí, então, o que acontece? Essa fibra, ela vai aí liberando energia gradualmente pra gente. Por isso que isso é tão importante antes do treino. Porque se a gente só tiver um pico de energia, ainda mais, por exemplo, se você fizer esse treino no fim do dia, ou no começo, quando você acabou de acordar, se você só tiver um pico, depois no meio da sua aula de yoga, no meio do seu pilates, no meio do seu treino de musculação, sua energia vai cair. Por isso que é importante saber combinar, né? Além de frutas com aveia, pode ser uma fruta com granola, pode ser um iogurte com granola ou com aveia e um pouquinho de mel, porque aí tem um açúcar ali de absorção super rápida. Pode ser uma barrinha de cereal, desde que tenha ingredientes bons, né? Você sabe o que é uma barrinha de cereal com ingredientes bons, Elis? Olha, eu não costumo comprar barrinha. Não é do meu feitio, assim. Só quando, enfim, eu vou para algum evento, alguma coisa assim fora. E daí eu vou consumir alguma coisa nesse sentido. Mas raramente compro barrinhas, assim. Mas eu sei que o ideal, não sei, pelo menos a minha análise, assim, seria algo que não tivesse açúcar ou que não tivesse chocolate. Enfim, geralmente eu compro alguma barrinha que é feita com melado ou com mel, enfim, uma coisa nesse sentido, né? Exatamente, isso vale não só para barrinha, mas para qualquer alimento industrializado, né? Assim como, por exemplo, também tem muita gente que gosta daquelas bolachinhas integrais, sabe? É a mesma linha de raciocínio, mas é a mesma linha de raciocínio da barrinha, né? Primeira coisa, se você pega um produto, lê os ingredientes e não entende o que está escrito, não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Você tem que saber o que está comendo, você tem que entender o que está escrito. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, é difícil uma barrinha não ter algum tipo de açúcar ou adoçante para dar liga, né? E aí, o que eu acho melhor? Entre adoçantes, porque aí adoçantes nunca vai ser uma stevia, vai ser um maltitol, vai ser um adoçante que encorpe, né? Ou né, outros tipos de açúcares, no caso da barrinha com açúcar. Aí, que nem você falou, barrinha com melaço ou com mel, ou até com açúcar mascavo. A gente tem também opções no mercado hoje em dia. Assim, se você for diabético, beleza, vai na de adoçante. Agora, se você não é diabético, eu sempre acho melhor você consumir uma coisa que seja natural, ou seja, é um açúcar, mas é um melado, a gente sabe de onde vem, o mel, o próprio açúcar mascavo. Então, é preferível você comer com açúcar se você não é diabético, né? Não tem por que você ficar se entupindo de adoçante, que na maioria das vezes é uma coisa química, né? Você consome adoçante na sua casa, Elis? Não, raramente. Que bom. Raramente. Eu opto por um açúcar, assim, aqui em casa a gente, quando eu faço algum bolo, alguma coisa, eu faço com ou açúcar mascavo ou açúcar demerara. Legal. Tem o açúcar de coco também, né? Que o açúcar de coco, ele dá gosto, né, pras coisas. E, Elis, me conta, depois do treino, você come alguma coisa? Não, daí não. Não? Tá. Assim, no seu caso, que é um treino mais leve, o ideal, às vezes, eu não sei se às vezes ele acontece antes de alguma refeição, acontece isso? Não. Geralmente não, porque depois eu vou jantar um pouco mais tarde daí. Entendi. Quando é um treino mais leve, não existe tanta necessidade de você comer imediatamente depois do seu treino, né? Normalmente, quando as pessoas fazem treino mais leve, elas esperam mesmo mais um tempo, porque elas acabaram de comer antes do treino, né? E aí comem um pouco depois. Mas, assim, quando é um treino de musculação, já exige que você coma mais próximo do término do treino, né? Por conta da questão proteica.
E também quando for um treino de corrida, por exemplo, a pessoa tem um desgaste físico muito grande. Então ela precisa comer imediatamente para repor aquele desgaste físico, né? Mas o que é importante, independente de qual for a atividade física, independente do horário que você for comer, mesmo que no seu caso, que é um jantar, por exemplo, um pouco depois, é ter fonte de todos os nutrientes e fontes boas. Então, ter proteína, porque mesmo no caso, ainda mais quem faz pilates também ajuda muito em questão de construção muscular e de fortalecimento muscular, né? E também ajuda muito no fortalecimento das articulações, né? A yoga também. Então, para isso a gente precisa de proteína. Não tem jeito. Então, precisa ter fontes proteicas boas. Para quem come carne, carnes magras. Para quem não come, tofu, cogumelos, folhas verdes escuras, grãos. Então, é sempre importante ter esse pedaço. Aí, eu vou te falar o que tem que ter, depois você me conta se você come assim ou não, tá? Vocês aí do Instagram também, se alguém quiser comentar o que come, aí depois do treino, pode contar. Então, essa refeição depois do treino tem que ter uma grande fonte de proteína, tem que ter carboidrato. Qual carboidrato? Aquele que eu falei lá no começo da live, falando que é o carboidrato complexo, né? Que na maioria das vezes são os carboidratos integrais. Então, arroz integral, macarrão integral, sempre quando for esses industrializados, importante prestar atenção nos ingredientes, como a gente estava conversando antes. Quinoa, aveia, granola, se não for, né, um jantar, por exemplo. Trigo mesmo, em grão. Procurar esses tipos de carboidrato integrais ou, por exemplo, batata doce. Por quê? Porque ela tem um baixo índice glicêmico. Então, ela não vai dar um pico na sua glicemia. Lembra que antes eu te expliquei do pico da glicemia, Elis? Mais ou menos. Eu acho que eu sei o que é, mas não... assim, porque eu tenho minha sogra que é diabética, então eu acabo tomando conhecimento um pouco disso, mas enfim. Então, para explicar para você e para o pessoal aqui de uma forma resumida. O que acontece? Quando você come um carboidrato simples, vou usar o exemplo da batata, que a gente estava falando da batata. A batata inglesa, ela é um carboidrato simples, que a batata inglesa é a que a gente mais usa na nossa casa. Ela é um carboidrato simples. Então, quando você consome, ela dá um pico na sua glicemia. E na mesma velocidade que ela sobe, ela desce. A batata doce, ela tem um índice glicêmico baixo. Então, ela não dá pico na glicemia. Ela faz a mesma coisa que o carboidrato integral faz. Ela sobe gradualmente. Legal. Entendeu? E aí, esse carboidrato, ele vai se juntar com a proteína e vai ajudar em toda a função muscular. E é claro, a gente não pode esquecer das gorduras. Nossa, Nutri, você tá falando pra comer gordura? Tô falando, tem que comer gordura sim. Que gordura você acha que eu tô falando, Elis? Eu acho que gorduras boas, né? Não exatamente assim uma carne com gordura, por exemplo, né? Exatamente, eu tô falando do azeite, eu tô falando da manteiga ghee, por exemplo, que é aquela manteiga clarificada. Eu tô falando das castanhas. Eu tô falando da gordura, por exemplo, de uma posta de salmão para quem come peixe. Tô falando da gordura presente também no atum, na sardinha, que são os ômegas, né? É muito importante a gente consumir esses tipos de gordura também nessa refeição pós-treino, né? E como que eu como tudo isso? Bom, se for num jantar, é mais fácil. Você pode comer ali um arroz integral, se você gosta de comer arroz e feijão à noite, ou num almoço, né? Se o seu almoço é seu pós-treino. Ou uma quinoa, acompanhada de um feijão, ou acompanhada de uma lentilha, ou ali um grão de bico. Se você consumir carne, você pode comer um bife de carne vermelha, de uma carne magra. Você pode comer um filé de frango. Você pode comer um peixe. Se você não comer carne, pode ser um tofu grelhado, pode ser um shimeji, pode ser um shiitake refogado. E é claro, sempre ter um monte de legumes e verduras. Me conta, como que é o seu jantar, Elis? Normalmente. Depende do dia. Assim, mas
a gente costuma fazer muita lentilha, feijão, mas assim, o feijão eu acabo consumindo mais na hora do almoço. Uhum. E a lentilha a gente consome mais à noite, assim, com arroz e tal, e outros tipos de legumes e verduras também, assim. Por exemplo, legumes a gente gosta muito de fazer chuchu, abobrinha, e agora eu não sei, não me lembro mais Não, das mas coisas, já enfim. deu pra ter uma ideia. É uma refeição bem completa, é uma refeição bem legal. Agora, se por exemplo, porque tem gente que treina e, ou sei lá, depois a próxima refeição é um lanche da manhã, ou a próxima refeição é um lanche da tarde. Então, o ideal seria, por exemplo, aquela sugestão que eu dei do iogurte, pode ser um iogurte, porque o iogurte ele também é rico em proteína, né? Pode ser hoje em dia no mercado tem até muito iogurte proteico, né, feito para isso, com uma granola, porque aí tem o carboidrato, e granola muitas vezes tem castanha no meio, então vai lá, a gordura é boa, pode ser uma sugestão, né? Ou quem gosta de comer ovos, né? Você pode fazer ali seus ovos, comer com uma fatia de pão integral, com uma bolacha de arroz e fazer esses ovos com azeite, por exemplo. São aí formas de estar incluindo. E eu acho que sobre pré-treino e pós-treino é mais isso. E me conta, lanchinho, você consome lanche da tarde? Ou lanche da manhã? Eu costumo fazer, sim. Eu vario um pouco, assim. Eu tento comer um dia, por exemplo, eu faço uma pipoca. Outro dia eu faço uma crepioca de banana. Faço esses lanches assim mais alternativos. Eu sou totalmente contra, como é que eu vou dizer, lanches assim pouco saudáveis, sabe? Que bom. Então eu opto por uma dieta mais saudável, assim. Fico muito feliz. Mas aprendi muito sobre isso no tempo que eu trabalhei na Unimed. Eu trabalhei um bom tempo na Unimed lá em Santa Catarina. Uhum. Então eu acabei fazendo muitos cursos sobre alimentação saudável. E foi lá que eu aprendi sobre como me alimentar bem, assim, né? Ai, que legal, fico feliz. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, só você. Tava vendo se tinha alguém pedindo pra entrar na sala. Só tem eu aqui no Zoom. Mas tudo bem, não tem problema, tudo certo. O pessoal do Instagram também não tá interagindo muito, gente. Se vocês quiserem, perguntem, fiquem à vontade. Senão, tudo bem, a gente vai aqui batendo um papo. O importante é trazer informação, tanto pra você quanto aqui pro pessoal do Instagram que tá pelo menos assistindo a gente, né? Pelo menos, ó, eles só estão te ouvindo, eles não estão te vendo. Só eu que tô passando vergonha. Só eu tô te vendo. Porque o outro celular tá aqui do lado, você tá aqui, então só eu tô te vendo. Então, é muito legal isso que você falou dos lanchinhos e muito legal isso que você leva pra sua vida de ter opções mais saudáveis, né? Porque esse é o ideal, né? A natureza dá pra gente todos os nutrientes, de algumas formas, né? Então, o ideal é que a gente tente ao máximo utilizar disso que a natureza dá pra gente, né? Então, a principal dica que eu posso dar para lanchinho, seja da manhã, seja da tarde, é sempre pensar, bom, o que a natureza me dá que eu posso fazer de uma forma prática, que às vezes acaba sendo uma fruta, ou se eu quero uma coisa mais elaborada. Por exemplo, o que você falou da crepioca. Adoro crepioca, né? Ou, por exemplo, hoje em dia tá muito na moda, né? Fazer aqueles bolinhos de caneca, que você vai usar aí farinha de... Você já fez? Não. Não? Dá pra fazer com ingredientes, tipo, bem naturais. Tipo, vou te dar uma receita bem fácil, ó. Guarda aí. Banana. Vou tentar memorizar, vai. Depois eu faço um post pro pessoal da academia postar essa receita. Combinado, vamos fazer assim. Mas eu vou te contar como que é, vou contar pro pessoal aqui no Instagram. Uma banana amassada, farinha de aveia, que você pode... Se você não tem a farinha, você pode pegar a aveia e ele triturar no seu liquidificador. Então é fácil, né, de você conseguir ter. Se não tiver a farinha de aveia, quiser usar a farinha de amêndoa, farinha de coco, ou até a própria farinha integral, né, de trigo integral. Aí você mistura, se você quiser adoçar, você pode colocar mel, melado,
um pouquinho de açúcar mascavo, açúcar demerara, um ovo, né? Ovo. Aí você coloca ali um pouquinho de fermento, né? E alguma gordura. Essa gordura pode ser uma colher aí de sopa de gordura. Pode ser óleo de coco, pode ser ghee, pode ser manteiga normal, pode ser azeite, pode ser óleo de girassol, pode ser a gordura que você achar melhor. Já dá um bolinho super gostoso aí. E só com ingredientes, né, bons e naturais. E se você ainda quiser incrementar, porque eu particularmente gosto, eu ainda pego uns pedacinhos ou gota de chocolate 70% ou 80% e coloco no meio. Ou se você quiser colocar um pouco de cacau em pó, é uma super salvação aí pra TPM, pra aquela vontade que às vezes dá de comer um bolinho à tarde, e é um bolo super saudável. Né? E quando você faz de caneca, é legal porque você vai comer a porção certinha. Você não vai correr o risco de comer metade do bolo. É verdade. Né? Tem essa questão também. Então é uma dica aí que eu acho bem bacana pra gente poder tá usufruindo, né? E tu leva essa caneca no micro-ondas, é isso? Você faz tudo na caneca, bate na caneca, aí você coloca a caneca no micro-ondas, depende da potência, né? Normalmente 2,5 minutos a 3 minutos, um bolinho. Aí ou você come na caneca, ou como vai algum tipo de gordura, ele solta da caneca. Aí você pode também, desenformar. Uma dica que eu dou só pra essa receita é colocar um prato embaixo e usar uma caneca grande. Porque vai que vaza. Sei. Então é bom ter uma caneca grande e colocar um prato embaixo, porque se vazar, pelo menos fica no seu prato, você não perde, não suja seu micro-ondas, você não perde e ainda pode comer, né? Então é uma dica aí que eu dou. Mas sobre lanchinhos é isso. O principal é você não deixar de se alimentar, né? As pessoas, eu não sei como é aí na sua casa, sem ser você eu já vi que faz lanchinho, mas não sei como é aí na sua casa ou como é na sua família. Ou com as pessoas que você conhece, trabalha, enfim. Mas as pessoas, elas só fazem almoço, café da manhã, almoço e janta, ou só almoço e janta. Sim, a maioria das pessoas, geralmente, né? Meus pais, por exemplo, não comem lanchinho, não tem o hábito, né? Mas eu acho que é tudo uma questão de hábito mesmo, né? Eu acabei adquirindo isso com o tempo, assim. Como eu disse, né? Eu aprendi muita coisa na Unimed, que eu trabalhei. E lá as nutricionistas falavam, assim, né? De tu não ficar tantas horas sem comer nada, né? Isso é muito bacana. Claro, eu não citei, mas eu como muita fruta junto, assim, né? Por exemplo, a pipoca, eu não como só a pipoca, né? A pipoca e claro, eu não como uma bacia de pipoca, mas assim, tipo, um pouco de pipoca. Um punhado, né? E alguma fruta, né? Entendi. Enfim, tento variar bastante, assim. E o legal de misturar a pipoca com a fruta é entrar lembra aquilo que eu te ensinei hoje do carboidrato simples e do complexo? A fruta é um simples e a pipoca é um complexo. Porque ela tá... É legal. Tanto que você pode ver que quando a gente come pipoca, o nosso intestino funciona que é uma maravilha. É verdade. Porque ela é super rica em fibra. Dica aí pra quem tem intestino preso. Coloque pipoca nos seus lanchinhos, e beba água, porque não adianta só comer pipoca. Tem que, tá acabando essa aqui, inclusive. Mas tem que beber água, porque senão aí não funciona, né? Então é uma dica aí gostosa, né? E super saudável. Ninguém aqui... E a pipoca geralmente, assim, eu faço de panela, né? Eu não consigo também. Comer pipoca. Não consigo comer pipoca de micro-ondas, assim. Faz muitos anos, assim, que eu não como. É verdade, que bom que você levantou esse ponto ali. Gente, tem isso também. Não é pra sair comendo pacote de pipoca de micro-ondas, ainda mais aquela com manteiga. Não é isso. Aqui eu tô falando ou de pipoca de panela, né? Que você pode ali fazer com algum tipo de óleo que você use em pouca quantidade, ou com azeite. Eu amo pipoca com azeite. Tem gente que faz pipoca... Óleo de... Como é que é óleo de coco? Eu gosto muito. Óleo de coco. É que eu não gosto do gosto de coco em coisa salgada,
né? Mas tem gente que gosta. Salgada? É, Eu gosto. eu não gosto. Mas é questão de gosto, né? Eu gosto de fazer com azeite. Mas até se você quiser usar um pouquinho de óleo de soja, um pouquinho de óleo de girassol, não tem problema desde que seja um pouquinho. Dá pra fazer. Tem gente que tem muito aquelas pipoqueiras elétricas, né? Ah, é. Eu não tenho, mas... É meu sonho de consumo. Porque eu amo pipoca. Então é meu sonho de consumo. Ou você pode também usar, não sei se você já viu, eles... de fazer no micro-ondas, na água ou no saco de pão. Ah, no saco de pão eu sei. Eu tenho uma amiga que faz sempre. Mas eu sou tão habituada a fazer com a panela que eu já... Mas é uma dica pra quem não, sei lá, porque na panela tem gente que não consegue, né, fazer a pipoca estourar e etc. Então eu acho que é uma dica bem legal também, que bom que você falou da pipoca. Eli, você tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu fico em dúvida, assim, atualmente eu tô tentando seguir o máximo, assim, de não consumir carne vermelha. E eu tô, assim, ano passado eu fiquei um bom tempo sem comer carne, mas eu sei que também a gente sabe que tem certas vitaminas que só tem na carne, e aquela coisa toda, né, que eu sei que eu tenho amigas nutricionistas que falam sobre isso. Mas, assim, o que a gente pode consumir, a não ser a carne vermelha, para suprir essas vitaminas, sabe? Bom, é essencial que quando a pessoa tenha optado por uma alimentação vegetariana ou vegana, ela consuma muitos legumes e verduras e frutas. Grande variedade. Para chegar mais próximo da carne vermelha, consumir bastante folha verde escura, consumir grãos, consumir feijão, consumir lentilha, consumir qualquer tipo de feijão, tá? Quando eu falo feijão, tanto o preto, o vermelho, o verde, o fradinho, o carioca, qualquer um desses tipos de feijão, grão de bico, grão de soja, edamame, ervilha, cogumelos de qualquer origem. Aí a origem que você mais gostar, a origem que foi mais fácil pra você comprar. Tofu, né? Se você é vegano, se você ainda é vegetariano, você ainda pode comer derivados do leite, né? Que aí você já consegue ter um maior aporte aí de algumas vitaminas que podem ter também na carne vermelha. Mas o maior segredo... Eu tenho intolerância à lactose. Então você é quase vegana. Praticamente vegana já. Então, pra você, assim, consuma tofu, cogumelos, grãos, folhas de todos os tipos, mas foca bastante nas verdes escuras, tá? A principal questão, as vitaminas da carne, etc, é fácil. É mais fácil, na verdade, porque, aliás, os legumes têm muito mais, né? A grande questão da carne vermelha é o tipo do ferro. Porque o tipo de ferro que tem na carne vermelha só tem na carne vermelha. Porém, é um tipo de ferro. Porém, você consegue também ter uma boa concentração de ferro consumindo níveis adequados de folhas verdes escuras e grãos. E uma outra dica que eu posso te dar, se você quer melhorar a absorção de ferro, inclua depois ou durante a sua refeição fontes de vitamina C. Você já tinha ouvido falar nisso? Tá. Entendi. Tipo uma laranja ou alguma coisa assim. Exatamente. Você pode chupar uma laranja, tomar um suco de laranja, comer uma acerola, tomar um suco de acerola, tangerina. Ou, por exemplo, temperar sua salada com limão. Entendi. Tá. Você não precisa ser necessariamente na sobremesa ou num suco. Você pode temperar sua salada com limão, porque a vitamina C, ela melhora a absorção de ferro no nosso organismo. Legal. É uma dica bem legal para quem é vegetariano. Tem mais alguma dúvida? Não, era isso mesmo. Era isso? Muito obrigada. Imagina, eu vou encerrar aqui então, que tá dando aqui o tempo da live do Zoom também.
E é isso, muito obrigada por você ter entrado, muito obrigada por você que ficou aqui também no Instagram. No Instagram foi entrando, saindo gente, sempre acaba acontecendo isso. O importante é que você participou muito aqui comigo, muito obrigada pelo seu carinho, por ter entrado aqui, espero que eu tenha te ajudado. Eu que agradeço. E por quem assistiu também. Obrigada, viu, Elis? Boa noite. Obrigada também. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, gente, aqui do Instagram.